Entrevista com a candidata Sônia Meire. Candidata, você disputou as eleições para governadora em 2014 e agora concorre para prefeita de Aracaju. O que a professora Sônia Meire tem de diferencial em relação aos demais candidatos? Então, assim como em 2014 nós concorremos às eleições para governo e esse programa que nós apresentamos, ele vem sendo cada vez mais produzido, construído pela classe trabalhadora. Um programa que nessas eleições nós estamos apresentando pela Frente de Esquerda, com o PSOL e PCdoB, mas também com movimentos sociais e sindicais, como o Sindicato dos Petroleiros, movimento social como o Movimento Não Pago, que faz a luta pelo transporte público, por movimentos de artistas, de cultura, profissionais da cultura, sindicalistas. E nessas eleições o que nós queremos é apresentar esse programa como uma alternativa para a classe trabalhadora. É preciso dar um basta numa cidade que vem sendo representada pelos governantes por grandes empresários. Os candidatos da ordem representam esses grandes empresários. E nessas eleições nós precisamos continuar construindo esse programa com você que está nos assistindo, com você que tem construído conosco, para que nós possamos, de fato, ter uma cidade construída e administrada pela própria mão de cada um de você, pelas nossas mãos, pelas mãos da classe trabalhadora. Por isso que nós queremos lutar para transformar Aracaju, colocando ela nas nossas mãos. Candidata, nós temos um total de 16 minutos e temos perguntas dos internautas. O Lucas Lamonier pergunta: a senhora frisa que sempre tem pouco tempo de TV na propaganda eleitoral. Como resumiria sua proposta, a proposta do seu nome à prefeitura no que tange à segurança pública? De fato, nós temos pouco tempo de TV, Lucas, porque as eleições, elas são eleições pautadas por uma lógica burguesa, elas não são democráticas. Elas nunca existiram para que a classe trabalhadora, de fato, pudesse assumir o poder e tomar o poder nas suas próprias mãos. Então, é muito importante que a sociedade entenda isso, que a classe trabalhadora entenda isto. Por isso, a nossa campanha tem sido feita, inclusive nos bairros, nas portas das fábricas, das empresas, das universidades, discutindo com a população que programa é esse que nós estamos apresentando. Para a segurança pública, primeiro, nós queremos dizer que a questão da segurança não é uma questão de ter mais armas, mais presídios, mais policiais e mais viaturas. O que nós defendemos é que a população, a classe trabalhadora, primeiro, ela tenha direito garantido à educação pública de qualidade, lazer, cultura, moradia digna, saneamento básico, saúde pública, trabalho. Uma população e uma classe sem trabalho, ela não pode construir sua vida dignamente. Para a segurança pública, a nossa proposta começa por uma luta que ela é nacional, pela desmilitarização da polícia. No caso do município de Aracaju, nós temos uma guarda que vem sendo militarizada. Nós queremos desmilitarizar a guarda, porque a guarda municipal é um instrumento importante para a educação da classe trabalhadora. Ela precisa construir, por meio dos conselhos populares, a segurança pública comunitária. Esta é a nossa principal defesa. Por mais concurso público para a Guarda Municipal, por formação de uma Guarda Municipal que nos eduque, que eduque junto com a classe trabalhadora um outro modelo de segurança, uma segurança comunitária, onde todos nós possamos fazer a nossa própria segurança. Estamos em 4 minutos. A senhora vem tecendo duras críticas em relação à expansão imobiliária. Agora uma pergunta do portal. Caso seja eleita, quais são suas ações para desenvolver em relação ao plano diretor da cidade? Primeiro, é preciso ter um plano diretor construído de fato pelos conselhos populares de todos os bairros de Aracaju. E não um plano que seja construído pelos grandes empresários da construção civil e levado pelo poder público, como tem sido historicamente, apenas para ser legitimado a partir dos seus interesses. Nós precisamos de uma cidade, ela já vem sendo construída pela mão dos trabalhadores. Então nós precisamos de uma cidade que continue sendo construída por ela. E o plano diretor para atender exatamente as pessoas que têm menos condições, o que hoje é considerado a periferia da cidade, que não tem saneamento, as pessoas que não têm moradia. Nossa prioridade será você, que não tem casa para morar. Nós temos que ter uma política de ocupação dos imóveis, que hoje são desocupados e que não existe política pública para a ocupação desses imóveis. Quando a moradia não é direito, a ocupação é um direito. E em nossa gestão, no governo de trabalhadores e trabalhadoras, a moradia digna será um direito. E nós, para isso, nós não podemos ter uma prefeitura onde sejam as construtoras que dirigem as ações. Seja exatamente as pessoas. E nós também iremos formar
cooperativas de trabalhadores, para que eles possam, via recurso público, também, quando for necessário, construir a sua moradia com respeito ambiental e casas que de fato caibam à nossa família, à sua família. Porque as casas que são construídas, quando são construídas, ela não cabe à sua família, não cabe o conjunto de pessoas e não tem saneamento nem estrutura para que as famílias de fato possam viver dignamente nos seus locais de vida. Candidata, a Judite Tavares, internauta, pergunta: o que é preciso ser feito de forma emergencial para a educação no município? E a senhora, como professora, pode falar bem disso. Ô Judite, primeiro nós precisamos pagar os trabalhadores da educação. Segundo, realizar mais concurso público para as pessoas poderem desenvolver as atividades. E concurso público não é só para professor, para os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nossa primeira medida vai ser realizar concurso público para incorporar hoje as pessoas que os trabalhadores terceirizados e terceirizadas, que inclusive também não vêm recebendo o seu salário e não têm seus direitos de trabalhadores garantidos. Terceiro, nós precisamos construir creches para que a classe trabalhadora possa ter creches públicas em condições de seus filhos crescerem, se desenvolverem psicologicamente, todo o trabalho motor, né, de desenvolvimento das crianças. Nós também precisamos desprivatizar a saúde, a educação, né, em todo o âmbito. Para isso, não só suspender esse contrato, mas pagar também o reajuste do piso salarial aos professores. Mais de 8 anos que os professores estão com a carreira desestruturada e sem garantia e sem receber o reajuste do piso salarial. Nós precisamos também ter merenda de qualidade e regular nas escolas, sendo processada nas escolas e não por empresas. Então, o que nós precisamos é desprivatizar a educação, nós precisamos colocar a educação para ela ser gerida pelos conselhos também, inclusive atualmente nós estamos sem a gestão democrática, nós teremos que retomar imediatamente a gestão democrática e tem recurso para isso. Não só a transferência do Fundeb, que tem sido desviado na maioria das prefeituras municipais e pelo estado de Sergipe, mas nós também teremos que fazer auditoria da dívida pública para recompor esses recursos que são pagos hoje para juros e amortização de uma dívida que nós não fizemos. Nós precisamos também cobrar impostos dos grandes empresários e esses recursos irão exatamente para a manutenção da educação pública. Candidata, Giancardi Sena pergunta: por que a senhora nunca teve interesse de concorrer ao cargo legislativo como deputada ou vereadora, já que há uma dificuldade tão grande de partidos menores conseguirem se eleger no executivo? Jean, é porque nós temos um programa e a nossa base de trabalhadores tem dito que é preciso que nós, de fato, apresentemos esse programa com o maior tempo e a menor condições de defendê-lo. Portanto, a melhor forma que nós encontramos dentro de um processo de eleição que não é democrático, nesta conjuntura, foi colocar nosso nome exatamente para a gente poder ter um alcance maior junto à classe trabalhadora, para ampliar a consciência dessa classe a respeito de um programa, de um projeto de futuro da cidade e de futuro do nosso estado que você precisa compreender para construir conosco. Não só você, como todos os internautas, como a classe trabalhadora como um todo. É por isto, não é porque nós não acreditamos que a Câmara de Vereadores, por exemplo, ou uma Assembleia Legislativa, ela não deve ser ocupada. Nós dizemos que ela é importante ser ocupada exatamente pelos partidos de esquerda, por quem tem de fato um projeto para a classe trabalhadora. Mas neste momento nós acreditamos que é importante concorrer para os cargos majoritários, mas nós também temos outros candidatos a vereadores e a vereadoras agora, para que nós possamos fazer um contraponto na própria Câmara de Vereadores, porque todos os partidos que estão hoje na Câmara de Vereadores estão envolvidos diretamente com desvio de verbas públicas, de recursos públicos. Estamos em 9 minutos. A sexta pergunta em relação à saúde. Quais propostas a senhora tem apresentado e o que dizer dos reclames dos prefeitos sobre a falta de recursos para investir nessa área? Bem, em primeiro lugar, é necessário reafirmar que nós necessitamos de mais recursos para a saúde pública. Por isso, nós estamos numa luta
pelo Fora Temer, porque nós temos hoje um governo interino, tivemos o governo do PT de 13 anos, que cortou drasticamente recursos da saúde pública, assim como fez com a educação pública. Mas nós queremos, com esse governo interino, nós queremos que ele saia, nós não aceitamos, porque o arroxo contra os direitos da saúde, o projeto de Temer é para congelar e para cortar recursos para os próximos 20 anos. Então, se nós já vivemos um caos hoje na saúde pública, esse caos tende a aumentar. Mas nós também entendemos que com os recursos que temos e com a possibilidade de cobrar impostos e não anistiar impostos daqueles que de fato ganham muito dinheiro, é quem deve pagar os impostos, e as prefeituras e as gestões anteriores não vêm cobrando dos grandes empresários, inclusive de cooperativas de saúde, não vem inclusive cobrando e anistiando mais de 132 milhões, como foi feito em gestões anteriores de cooperativas. Nós queremos recuperar esse dinheiro para fazer a saúde 100% pública, porque para nós saúde não se compra e não se vende. Como é que se faz isso? Recuperando esse recurso, com a transferência da União, ampliando esse recurso, e também lutando para realizar concursos públicos para todas as áreas da saúde, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde que hoje vivem em condições precárias, pagar o vencimento dentro do mês de todos os trabalhadores da saúde pública, suspender todos os contratos temporários e incorporar essas pessoas por meio de concursos públicos. Nós pretendemos desprivatizar a saúde e retomar os conselhos de saúde, não esses conselhos viciados, mas conselhos onde os usuários e os profissionais da saúde decidam as prioridades para a saúde pública em Aracaju. Candidata, 12 minutos, só para a gente ia fazer essa pergunta mais à frente, mas dá para a senhora complementar. Sônia Meire faz parte desse movimento Fora Temer, mas como defender essa ideia sem deixar que sua imagem se associe ao PT, né? Pró-Dilma, Fora Temer também, que tem sido alvo de muitas críticas. Excelente, porque nós defendemos que nosso partido, ele foi contra o impeachment, não porque nós acreditávamos, tivemos alguma crença na gestão do governo do PT. Nós fizemos muitos movimentos, porque o pacote de ajuste fiscal foi exatamente iniciado lá com o governo do PT. Foram 13 anos também de ajuste, e principalmente agora nessa crise econômica, começou com Dilma, a retirada dos direitos com Lula e com Dilma, inclusive assinando lei antiterrorismo para evitar e para criminalizar as nossas lutas. Mas no Fora Temer, nós acreditamos que temos que ter uma unidade de classe, porque Temer é um governo interino que vem para arrochar mais ainda e aprofundar o pacote iniciado no governo do PT. Por isso, nós defendemos eleições gerais, e defendemos também que os trabalhadores continuem unidos na luta, fazendo greves para desestabilizar exatamente a ponta de onde tem a maior produção desse país. Se nós não enfrentarmos os grandes empresários que produzem e os banqueiros que levam nossos recursos, nós não desestabilizaremos o governo Temer. Então nós queremos continuar desestabilizando, e para isso nós precisamos unificar uma greve geral, construir uma greve geral nesse país em curto espaço de tempo, para que nós possamos derrubar de fato o governo Temer e os trabalhadores terem a possibilidade de tomar o poder nas suas próprias mãos. Aqui, mais duas perguntinhas, estamos em 13 minutos. A Flávia Angélica, internauta, pergunta: quais são as suas propostas para melhorar o transporte público, já que os aracajuanos sofrem diariamente com superlotação? Então, sendo direta, muito importante a sua pergunta. Primeira medida, imediata, redução da tarifa, porque inclusive já foi comprovado pelo movimento Não Pago e admitido pelo próprio Tribunal de Contas que a tarifa é abusiva e ilegal. Segundo, progressivamente nós queremos estatizar o transporte público e defendemos concurso público para os rodoviários que hoje vivem em condições muito precárias de trabalho. Nós defendemos também que os transportes alternativos sejam regularizados, e pretendemos, de fato, construir um transporte verdadeiramente público, porque o transporte é um direito, e a população e a classe trabalhadora tem que ter o direito de ir e vir nessa cidade, pagando por preços baixos, e é dever público assumir, de fato, o transporte público. Candidata Luiz Augusto, internauta, pergunta: caso a senhora não vá para o segundo turno, qual grupo apoiaria? Existe essa possibilidade? Ô Luiz, nós pretendemos e estamos tendo muito apoio da população, e consideramos muito importante que você e todas as outras pessoas, que a juventude, que a classe trabalhadora, continue defendendo o nosso programa para que nós possamos chegar ao segundo turno.
Nestas eleições, nós não apoiaremos nenhum candidato da ordem, apenas candidatos da esquerda. E hoje nós nunca tivemos, de fato, uma mulher trabalhadora no poder em Aracaju. E nós defendemos que você construa conosco para que nós possamos ser vitoriosos e vitoriosas nessas eleições e nós possamos, de fato, continuar fazendo a nossa luta, porque não é só para a eleição que nós lhe chamamos para fazer conosco nesse momento, acreditar o seu voto no 50. É para fazer a luta no dia a dia, porque só assim nós podemos transformar a nossa vida, porque só a luta muda a vida. A senhora ainda tem um pequeno tempinho. As ações primeiras de um prefeito para a cidade de Aracaju, quais seriam? Primeiro é organizar os conselhos populares dos bairros. Segundo, fazer auditoria da dívida pública e auditoria das contas públicas. Nenhum outro candidato está defendendo o que nós defendemos. Só assim nós poderemos devolver essa cidade para as mãos dos trabalhadores. Com você, construindo a auditoria da dívida pública, mostrando as irregularidades, os desvios de recursos que são feitos para pagar aos banqueiros e retornando os nossos recursos e governando com você por meio dos conselhos populares. Candidata, muito obrigada. A senhora tem 30 segundos para fazer suas considerações finais. Então, nestas eleições, você nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio que nós estamos recebendo de cada uma nesta cidade. Venha conosco, continue construindo a nossa campanha. Vote PSOL 50 nos candidatos da frente de esquerda, inclusive para a Câmara de Vereadores. Nós precisamos, de fato, tomar essa cidade nas nossas mãos e continuar lutando para transformar Aracaju. Um grande abraço.